A grande maioria de nós vive em ambientes de asfalto criados à nossa medida, rodeados por uma natureza embalada. Muitas vezes, tudo o que sabemos sobre o mundo natural é reduzido a espaços preparados para nossa diversão ou através da internet, videojogos ou filmes. Há uma desconexão com a natureza. Devido ao estilo de vida que levamos, as florestas sofreram um desmatamento selvagem por décadas. Muitas vezes são substituídas por plantações que não respeitam os ciclos naturais tão necessários para os ecossistemas. Hoje, as florestas estão lentamente começando a se recuperar. São os primeiros passos de uma carreira com um objetivo muito longe no horizonte. Nós apenas começamos a parar a destruição. Essa melhoria deve ser reforçada, alargar-se. Podemos não estar cientes, mas mesmo nós que moramos em grandes cidades dependemos da saúde das florestas. E hoje, viemos contar sua história. Sem florestas, o ar fica mais pobre, o aquecimento global aumenta, a desertificação avança e os ciclos da água são alterados. Tudo isso leva à inestabilidade econômica e ambiental. As árvores sempre foram algo necessário em nosso desenvolvimento. Barcos, casas, móveis, papel, combustível, espaço para agricultura, conjuntos habitacionais, mineração. A época romana é responsável por grande parte do desmatamento na área do Mediterrâneo. Na Idade Média, por volta do ano 1000, a Grã-Bretanha foi fortemente desmatada. E em 1500, a Europa Ocidental sofria de desnutrição devido à falta de animais de caça e madeira para cozinhar ou aquecer. Quase não havia mais grandes florestas. Mas o pior ainda estava por vir. No século XIX e especialmente no século XX, o desmatamento foi extremo em nível global, esgotando impiedosamente selvas e florestas ricas em biodiversidade para transformá-las em hortas para o Ocidente e países emergentes. As raízes penetram com força na terra, prendendo a rocha. Suas copas frondosas protegem o solo da radiação solar e das chuvas fortes. Se não houver árvores, essas terras se tornam inúteis, tanto para os animais quanto para os humanos. É assim que as árvores e florestas são importantes para a terra. O solo fornece nutrientes para plantas e micro-organismos. Intervém no equilíbrio do ecossistema. Atua como filtro e absorvedor de substância, protegendo o subsolo e as águas subterrâneas. E algo que não é muito conhecido, o solo é facilmente destruído, mas leva muitos anos para se regenerar, milhares em alguns casos. Os solos da Terra vêm sofrendo degradação há décadas, e a responsabilidade principal é do ser humano. O excesso de agricultura, exploração madeireira ou com contaminação química de metais pesados, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes são responsáveis. Eles foram fundamentais para o rápido crescimento industrial, mas destruíram grandes quantidades de solo fértil. E também afetam a água, a biodiversidade e a saúde das pessoas que cercam essas áreas. No futuro, alguns desses olhares estarão fechados para sempre, como aqueles animais que hoje só vemos em preto e branco. A perda de biodiversidade é uma das muitas coisas que acontecem quando as florestas morrem. Hoje, de todas as espécies vivas conhecidas, 12% estão em perigo de extinção definitiva. Os motivos soarão familiares para você. Mudanças climáticas, poluição, destruição de habitats, superexploração e caça descontrolada são alguns exemplos. Existem espécies extintas que nunca voltaremos a recuperar, assim como outras introduzidas que não pertencem ao local.
e afetam diretamente os ecossistemas e os seres humanos, como a praga dos coelhos na Austrália. Chegou ao continente a partir de 1859. Tudo começou com um único lote de 24 animais. E em pleno século XXI, as suas consequências ainda se fazem sentir. A vespa asiática, o mosquito-tigre, a tartaruga da Flórida, a ratouro, a caturrita, o texugo, o visão americano, o caranguejo vermelho, a carpa comum, o peixe-gato, entre outros. Essas espécies chegaram a novos habitats de maneira artificial. Nós as trouxemos lá para nossa diversão. É incrível como um motivo tão superficial pode ter consequências tão nefastas. ODS 15 e as soluções. Como vemos em todo esse problema, há um denominador comum: a humanidade. Nós somos o problema, mas também fazemos parte da solução. Tem muita coisa que já está sendo melhorada e que com certeza vai melhorar ainda mais. Os ODS foram criados para isso, para promover outra mentalidade, outra forma de fazer as coisas. Como você pode imaginar, muitas pessoas estão nessa batalha há muitos anos. Diversos projetos em todas as frentes que estão ajudando aos poucos a acabar com essa loucura. Pessoas como Constantino Aucachutas, que dedicou os últimos 30 anos a liderar comunidades locais para proteger as florestas da América do Sul. Punima Devi Barman, que junto com outras 10.000 mulheres luta para salvar a grande cegonha ajudante, a segunda espécie de cegonha mais rara do mundo. Sheila Vatklottir, que dá voz aos efeitos das mudanças climáticas nas sociedades inuites. Sowada Zinud, conhecida pioneira da agroecologia. Os exemplos são muitos mais. Os desafios são globais e cabe às mais importantes instituições e entidades tomar a iniciativa. Cabe a nós exigi-lo. Deve-se reflorestar ativamente, defender as florestas e evitar e prevenir ações destrutivas, como incêndios, grandes infraestruturas como pistas de esqui em áreas especialmente sensíveis, enriquecer o solo, plantar ervas daninhas e espécies resistentes para combater a desertificação e a seca, e implementar métodos sensatos de cultivo, focados no futuro e não apenas na produtividade presente. Melhorar o armazenamento de produtos químicos, evitando vazamentos e utilizando formatos sólidos como pó ao invés de líquido. Devemos continuar lutando contra a caça ilegal e trabalhando para controlar as espécies invasoras. Tudo está relacionado e tudo o que for feito afetará positivamente outras áreas e está em nossas mãos. E eu? O que posso fazer? Bem, a verdade é que é muito. Poderíamos nos concentrar no consumo responsável. Tudo está conectado com o meio ambiente e, consequentemente, com as florestas. Consumir menos madeiras, comprar apenas os móveis de que precisamos e consertando os que quebramos, em vez de simplesmente substituí-los. Aproveitá-los até o fim de seus dias. Usar menos papel. Esta parte melhorou muito, mas continua gastando-se muito papel desnecessariamente. Se você decidir ter animais de estimação, trate-os bem e não os abandone, exóticos ou não. Mas se forem exóticos, lembre-se dos danos que podem causar. E se o seu compromisso for grande e quiser fazer algo mais, pode sempre colaborar com entidades para ajudarmos mais ativamente as nossas florestas a manterem-se e, por que não, a florescerem e a expandirem-se mais uma vez.